Numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de vendas desse produto, tipo um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados, me dedicaria a vender esse plano, tudo sem muito capital, mas que me permitisse começar pequeno, sonhar grande com escala. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu aprendi em negócios ao longo da minha vida, que o trabalho de você vender um produto, muitas vezes é o mesmo trabalho de você vender um produto com vendas recorrentes. Vou te explicar o que isso significa. Eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Então, eu posso estar lá, botar o meu pãozinho quentinho e esperar o meu cliente chegar para comprar pão. Isso é o que a maioria das padarias fazem. Eu, se tivesse uma padaria, eu não teria, em primeiro lugar, a paciência de ficar esperando o cliente comprar o meu pão. É da minha cultura. Se eu tenho ali 500 mil pessoas naquele bairro, eu vou querer criar um plano para que 100 mil pessoas, pelo menos, comprem o meu pão. Agora, não necessariamente essas 100 mil pessoas vão levantar de manhã, ir lá pegar o carro ou vão andando para comprar o meu pão, senão é criar um congestionamento e uma fila para comprar pão, não é? Então, o que eu passaria a pensar? Eu criaria, se eu tivesse uma padaria, eu criaria um sistema de venda recorrente de pão. Bem, se você considerar que uma família precisa comer pão todos os dias, ou se ela come pão 3 vezes na semana, por que não fazer um pacote de venda de pão mensal? E em vez da pessoa sair de casa, ter o trabalho de ir lá comprar pão, certo? Ela recebe em casa, num motoboy ou num serviço de entrega, lá o pacotinho diário de pão dela, com pão quentinho. Vai lá num lugar, talvez numa motocicleta, com uma caixinha térmica, e entrega lá no bairro o pão quentinho para ela. Você imagina nessa situação, em vez de eu ficar sendo uma padaria passiva que vende pão, eu vou criar um plano de pão. Um plano mensal recorrente, um contrato anual de compra de pão. Com o mesmo trabalho de vender um pão, eu vendo um contrato de pão por ano. Ou seja, se o cara consome 3 pães por dia, ou 4 pães por dia, e ele compra 5 vezes na semana, ele vai consumir 20 pães na semana. Em 4 semanas serão 80 pães, vezes 12, cerca de 1.000 pães. Eu assino um contrato de 1.000 pães e o cara me paga mensalmente. Isso se chama venda recorrente. Eu estou dando um exemplo grotesco, que é o exemplo do pão. É possível criar estratégias de faturamento recorrente. É possível você vender um determinado produto e, ao mesmo tempo, criar estratégias de vendas recorrentes. Se eu tivesse um restaurante, por exemplo, eu buscaria criar estratégias de vendas recorrentes. Eu não ficaria no modelinho tradicional, passivo, onde eu fico ali esperando o meu cliente entrar pela porta. Certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que meu objetivo aqui é te dar alguns insights, né? Meu objetivo é te passar insights. Então, eu criaria sistema de vendas recorrentes. Eu tenho várias experiências de negócios que eu já fiz, que eu fazia a venda avulsa e passei a fazer uma venda anual e através de um pagamento parcelado. Eu tenho vários exemplos aqui ao longo da minha vida, dos negócios que eu já realizei. Isso em vários tipos de negócios, desde venda de publicidade, uma das empresas, por exemplo, que o nosso fundo, o TBDH Capital, investe, é uma empresa de conteúdo que vende publicidade. E uma das modificações que nós fizemos nesse modelo é criamos os pacotes de vendas de publicidade por venda recorrente. Ou seja, o diretor de marketing da empresa ou o diretor de mídia da agência de publicidade que tinha caneta, que assinava a compra de R$10.000 de mídia no mês, é a mesma caneta que compraria um pacote de 12 parcelas de R$10.000. É a mesma caneta que assinaria um pacote anual, num plano de mídia anual de 12 de 120 mil. Ou, desculpa, 12 de 10 mil, que daria um total de 120 mil. Ou seja, em vez de eu vender 10 mil, eu passaria a vender 120 mil reais. Para você ter ideia, cerca de 25% dos contratos, a partir do momento que a gente implantou esse sistema, e a gente procurou treinar a nossa área comercial, 25% dos contratos passaram a ser contratos de venda recorrente. Significa que 25% dos contratos de publicidade dessa empresa passaram a faturar 12 vezes mais. Faz diferença no final do faturamento? Então, a quarta parte é o seguinte: depois que eu já começasse a vender um produto, eu escolhia vender um produto, seja ele qual for. Eu ia procurar criar, certo? Depois que eu conquistasse já algum capital, eu ia procurar criar um modelo recorrente de venda para esse produto, porque isso alavanca o faturamento de vendas desse produto. Bom,
Vamos para o quinto. Aqui.